diferente, onde vocês fazem as perguntas por escrito e o Salvador dá as respostas segundo os estudos que ele tem e a doutrina espírita. Mas, para começar, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e bondoso mestre, estamos cheios de alegria de retornarmos à nossa casa para os estudos, para as preces, para as vibrações, para que possamos, Senhor, nos abastecer, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E possamos, ao sair daqui, Senhor, estarmos renovados, felizes, para que possamos enfrentar os desafios da nossa vida lá fora. Por isso, Senhor, te rogamos que abençoe a todos nós, ao Salvador, que fará a apresentação, e a todos nós que aqui estamos de boa vontade, desejosos de receber o teu auxílio superior. Assim, Senhor Jesus, fica conosco, nos abençoe e nos ampare, agora e sempre. Muito bem. Eu vou passar a palavra ao Salvador. Nós temos pessoas aqui na lateral, Valdir, Marli, a Soraya e o Walter, e tem o papelzinho e uma caneta. Nós não passamos o microfone para que a gente possa fazer uma coisa mais ágil. E vocês escrevem o tema, o assunto que desejam conhecer. Importante que não importa a pergunta. Temos aqui gente iniciante na doutrina espírita e gente de muitos anos. Portanto, todas as perguntas são bem-vindas, não se acanhem. Tá bom? Passo então a palavra ao Salvador. Meus amigos, boa noite. Eu também estou muito feliz de estar aqui, né? A Bilim falou 2 vezes de alegria na Casa Espírita, que bom, né? Eu acho que a gente aqui é um ambiente em que a gente deve estar com essa elevação do nosso pensamento, mas isso não significa um ambiente, né, triste, um ambiente soturno, um ambiente de tristeza. A Casa Espírita é um ambiente de aconchego. Nós temos aqui um ambiente fraterno, né, para a gente estar bem, encontrar as pessoas, conviver com os espíritos de uma forma, né, mais natural, mais livre. Os espíritos estão ao nosso lado, na nossa vida, na nossa casa, na casa espírita, e esse contato pode ser visto de forma muito natural. E eu acho sempre muito saudável também a gente ter essas oportunidades de, numa reunião pública, onde a gente tem tantas pessoas aqui que muitas vezes vêm à casa espírita, talvez ainda não estejam participando dos nossos estudos. Os nossos cursos acontecem todos os dias, praticamente, aqui na nossa casa, e são grupos menores, onde as pessoas, então, têm oportunidade de ter uma maior liberdade de perguntar, de questionar, de debater sobre as suas próprias dúvidas, aquilo que elas desejam saber e conhecer a respeito da doutrina espírita. Numa reunião pública, como num salão grande como a gente tem aqui, é mais difícil porque o formato é esse. O orador vem aqui, ele prepara uma apresentação e é uma palestra que se encerra e pronto, né? Mas hoje a gente tem essa oportunidade. Como a Belinho falou, a gente não pode ter receio, vergonha, constrangimento de levantar a mão e pedir o papelzinho e fazer a pergunta, porque se você tem dúvida, vamos aproveitar, não é? O objetivo, obviamente, meus amigos, é a gente fazer respostas concisas, né? Respostas curtas, respostas mais objetivas. E, dentro do possível, fazer indicações de leitura, para que as pessoas possam, então, ir atrás de um esclarecimento mais amplo, porque algumas questões, obviamente, vão ultrapassar o objetivo de uma resposta mais curta e objetiva para a gente atender um maior número de perguntas, tá bom? A gente já tem algumas aqui, então vamos ver quais são.
O que o Espiritismo tem a dizer sobre o homossexualismo? Tem alguma coisa a ver com vidas passadas? Então, esse é um assunto que, obviamente, exige um amplo desenvolvimento para a gente conseguir abordar tantas possibilidades, não é? Hoje, inclusive, a gente não usa mais essa terminologia, a gente não fala homossexualismo, a gente fala homossexualidade. A homossexualidade, ela não é mais considerada uma enfermidade que precisa ser tratada, não é um quadro que precisa ser transformado, mudado, curado na vida de uma pessoa. Então, desde já um bom tempo, por sinal, né, os órgãos responsáveis pela classificação das enfermidades tiraram essa situação de uma definição de enfermidade. E muitas possibilidades existem. Para você entender o que o indivíduo homossexual sente e atravessa na sua vida, a gente, obviamente, pode se recorrer a informações de vidas passadas, né? A gente, como espíritos, com diversas encarnações, a gente já passou por muitas encarnações na polaridade feminina ou na polaridade masculina e, infelizmente, as nossas experiências não são as melhores do mundo, né? A gente não sabe ainda lidar muito bem com essas questões de respeito, de bom uso das energias sexuais, em qualquer polaridade que seja. Então, muitos indivíduos, às vezes, reencarnam com uma polaridade diversa da que ele tinha nas encarnações anteriores, por exemplo. Isso pode trazer uma necessidade de reajuste ali, dependendo das experiências que ele atravessa. Mas eu gostaria muito de remeter, né, ao estudo mais aprofundado desse tema, porque a gente tem bons materiais espíritas hoje, graças a Deus, visões bem coerentes dentro da doutrina espírita e não, infelizmente, visões que muitas vezes ainda estão cheias de preconceitos, como a gente ainda, né, observa na nossa sociedade em geral e até mesmo dentro de nós. Eu gostaria de recomendar uma obra muito valiosa do Dr. Andrei Moreira, que já esteve aqui no Kardec, inclusive. Ele fez um seminário, para vocês terem uma noção, de 3 horas, num sábado, sobre essa questão, sobre a homossexualidade. E ele tem um livro muito interessante, na minha opinião, talvez ainda o melhor livro mais completo sobre essa abordagem, Homossexualidade na Visão do Espírito Imortal. Dr. Andrei Moreira, vale a pena a gente dar uma lidinha. E eu gosto muito de um livro do Divaldo Franco, né? Então, veja bem, o Divaldo completando 92 anos, uma lucidez bárbara, né? Impressionante. E ele tem, então, esse livro que, na verdade, é uma compilação de palestras e falas do Divaldo em muitas apresentações, que são gravadas, né? O indivíduo fez uma compilação a respeito de palestras e apresentações do Divaldo sobre esse tema. E a gente tem hoje um livro que chama Sexo e Consciência. Um volume ali, ó, é mais de 300 páginas. E o Divaldo tem uma fala muito interessante sobre homossexualidade nesse livro. Muita lucidez, muito bacana a gente, sabe, ver esse posicionamento mais avançado, vamos dizer assim, mais libertador, mais de acordo com o mundo moderno em que a gente vive. Para fazer um comentário a respeito do espírita e a política. O espírita e a política? Então, o espírita não é ninguém apartado da sociedade onde ele vive. Então, nós somos seres que estamos inseridos no mundo, vivemos numa sociedade, regidos por leis desse plano material, e obviamente que a gente tem a obrigação de, né, nos alinharmos com todas as questões que busquem o aprimoramento da nossa sociedade, dos costumes, dos hábitos, da forma como a gente pode viver melhor nesse mundo. A política, apesar dela estar tão cheia de vícios, né, no nosso tempo moderno, mas a política, ela é um instrumento de crescimento da sociedade. Então, por exemplo, nós tivemos espíritas extremamente atuantes dentro da política. Conhecem? Com certeza vocês vão conhecer o Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que foi médico dos pobres, um indivíduo extremamente influenciador no movimento espírita brasileiro. Ele foi, né, presidente da Federação Espírita Brasileira, todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar.
em Bezerra de Menezes. Ele foi um político extremamente atuante. E um bom político. Porque é isso que a gente precisa, né? Indivíduos interessados em usar esse instrumento para o bem de todos. É isso que está faltando. Então, a gente não pode achar que a política é algo proibido, que a política é algo mundano, inferior dentro do mundo material que a gente vive. Infelizmente, a gente vê muitas barbaridades, não preciso nem dizer aqui para vocês, não é? Um cuidado, me parece que a gente precisa ter, e muito atentamente, não trazer a política para dentro da casa espírita. Então, aqui nós temos 500 pessoas nesse salão. Obviamente que cada um tem a sua liberdade íntima de ter a sua preferência, né, pela política e pelas ideias e filosofias que nós temos disponíveis ali. A gente não pode trazer uma pessoa que chegue aqui na frente e diga assim: olha, gente, teremos eleições esse ano, votem no candidato tal, votem no partido tal. Isso é uma coisa que a gente não pode misturar dentro do espiritismo, tá? Mas a política como instrumento de melhoria da Terra, do planeta, da sociedade onde a gente vive, ela é extremamente importante, tá bom? Tem um livretinho muito bacana, eu nem sei se continua sendo editado, mas esse autor espírita, Ailton Paiva, e aqui de Lins, da cidade de Lins, ele publicou um estudo dele chamado Espiritismo e Política. E ele faz um apanhado muito legal das questões do Livro dos Espíritos, do que realmente significa essa história da política para nós espíritas. Vale a pena também. Você falar a respeito da psicografia, uma explicação. Olha, a psicografia é uma forma de mediunidade que se manifesta. Então, existem médiuns, pessoas que têm essa faculdade, essa habilidade, essa sensibilidade de perceber a presença de um espírito, e esse espírito pode passar uma mensagem através de uma escrita, ok? Então, obviamente, todo mundo conhece Chico Xavier, foi o grande médium psicógrafo que a gente teve nos tempos modernos. Na época de Allan Kardec, né, as psicografias eram a forma mais usual de comunicação que existia com os espíritos, e até hoje, né? O que a gente precisa é realmente assim tirar um pouquinho dessa visão mágica que a mediunidade tem na mente de muitas pessoas. Algumas pessoas querem se buscar os médiuns que fazem psicografias em questões de buscar notícias de parentes desencarnados. Claro que sim, né? Os bons médiuns, eles podem realizar esse trabalho de consolo para as famílias que perderam entes queridos. A gente só precisa realmente ter um bom senso e um critério de conhecer essa pessoa, de conhecer as referências dela, de como ela trabalha, se ela está inserida dentro, né, de um movimento sério de apoio, porque infelizmente a gente percebe, diante da mediunidade em geral, não só da psicografia, pessoas que cercam os médiuns e acabam, né, se aproveitando de algumas questões para tirar vantagem de alguns momentos, de, enfim, né, desvirtuar até, em alguns momentos, essa questão da mediunidade, cobrando. Às vezes o médium nem está sabendo, mas os que o cercam estão realizando coisas assim meio complicadas, tá? Mas a psicografia, como outras possibilidades de manifestação mediúnica, ela está aí até os dias de hoje, né? É uma maneira que os espíritos podem se comunicar conosco. O que a doutrina espírita pensa a respeito da fertilização in vitro? A fertilização in vitro, ela é uma técnica onde casais que não conseguem engravidar pelos meios naturais, né, da natureza, se socorrem para terem seus filhos. Então, obviamente que é uma tecnologia que vem avançando cada vez mais, então é muito legal se você conseguir acompanhar essas informações. Hoje existem tecnologias muito refinadas a respeito dessas fertilizações, de como você pode fazer isso, né? A concepção de um ser fora do corpo da mulher. E será que isso é válido? Será que o Espiritismo apoia? Será que a gente não está ultrapassando os limites, querendo dar uma de Deus, né, nessa história toda?
Mas a gente tem, sim, já algumas colocações de estudiosos, de nomes sérios dentro da doutrina espírita, avalizando esse procedimento, né? Se a tecnologia permite e você realiza o procedimento sem entrar, né, na vida íntima do casal, sem levar esse casal para níveis inaceitáveis de decisões que eles precisam ter para realizar esses procedimentos, não há problema algum, né? A gente tem aí já mais de 40 anos esse procedimento sendo executado no mundo todo, no Brasil, em Rio Preto. Rio Preto é uma das referências aí de fertilização in vitro. E é uma possibilidade, né, de casais receberem filhos. E eu penso que o mundo espiritual vê isso com bons olhos, desde que toda essa condução seja dentro da ética profissional e da ética na conduta com o casal, que precisa ser muito respeitado. Como são escolhidos nossos filhos? Na doutrina espírita, como lidar com alguém, com algumas situações como a ingratidão? Então, esse é um bom tema, né? Porque a doutrina espírita é muito clara em nos colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre as relações familiares e como que a gente estabelece os laços de família. Allan Kardec é muito claro, ele diz assim, bom, nós somos seres que reencarnamos, que temos várias vidas. Então, obviamente, que a gente já conviveu com muitos espíritos em cada encarnação. Será que são sempre os mesmos que a gente convive? Ou a gente vai mudando os espíritos com quem a gente convive a cada vida? Obviamente que a gente vai estabelecendo uma família espiritual. Então, existem laços que vão se fortalecendo. Então, eu reencontro aquela pessoa numa encarnação e a gente tem um bom relacionamento, aquele vínculo, aquele laço vai se formando. Se eu reencontrar com ela numa próxima, aquela pessoa será um afeto que eu reencontrei. Será uma relação mais fácil de ter. Por outro lado, né, com quem eu tive problemas de relacionamento numa determinada existência, eu vou poder reencontrar com essa pessoa em futuras vidas. E muitas vezes a lei divina faz exatamente isso. Faz com que a gente reencontre, através de laços de família bem próximos, exatamente aqueles com quem a gente tem que se reajustar. Então, muitas vezes, algumas dificuldades que a gente tem de relacionamento podem ser oriundas, né, derivadas de laços de desafeto no nosso passado reencarnatório. Agora, meus amigos, independente do que a gente imagine que possa acontecer, os espíritos já nos trouxeram essa bênção de informação que é: nós não lembramos do nosso passado. Então a gente não lembra com quem a gente está convivendo, quem são as pessoas da nossa família. Eu não sei quem é, se eu já convivi, se eu não convivi, mas, né, a fluidez do sentimento, se a gente tem uma facilidade de, né, acolher, de estar junto, se é fácil abraçar, se é fácil estar junto, se é gostoso estar junto. Isso pode ser um sinal indicativo, sim, de que a gente teve um bom relacionamento numa outra existência. E se é ao contrário, se a gente tem dificuldade com aquela pessoa, que no caso da pergunta pode ser um filho ingrato, por sinal, aí está justamente a oportunidade da gente refazer essa dificuldade. Porque a gente não renasceu aqui para perpetuar a dificuldade. Então tá, se eu me dou mal com meu filho e ele é ingrato, é porque nós somos inimigos do passado. Então, beleza. Somos inimigos, não quero nem saber dele mais também. Não, a gente veio exatamente para vencer isso. Então, se a gente tem dificuldades no relacionamento, investigue o que você pode fazer da sua parte, pelo menos, para que esse relacionamento melhore e que você se dê melhor com essa pessoa tão próxima aí da sua vida. Duas perguntas a respeito de adoção de crianças. Então, a adoção de filhos, né, de crianças, é um outro quadro que se insere dentro da nossa vida mais moderna, né? Até um tempo atrás, a gente também não tinha tantas questões assim abertas dentro da nossa sociedade.
existiam fatos que aconteciam de você acolher pessoas dentro da sua casa, mesmo fora dos parâmetros legais. Hoje a gente tem todo um caminho legal para que isso aconteça, tá? E os espíritos já informam também em algumas obras de que muitas vezes, né, aquele espírito que acaba sendo adotado aparentemente pode não ter nada a ver com a sua família, né, não tem nada a ver com a sua história, vem de uma outra cidade, de uma outra região do país, mas a gente tem leis que governam as nossas vidas, meus amigos. Então, aparentemente, aquilo não tem nada a ver, mas leis de atração espiritual, energética, fazem com que os espíritos se aproximem, né? E esses relacionamentos acabem acontecendo. Então, é uma grande oportunidade, né, de muitas vezes você se reaproximar de uma determinada entidade, de um espírito que volta ali ao seu convívio através de um processo de adoção. Ou são muitas possibilidades, a gente não pode dar uma explicação única. Ou até mesmo um ente super querido, né, que não teve outros caminhos para chegar na sua família, a não ser através de um fenômeno de uma adoção. Independente do que seja, é nobre, extremamente nobre, da parte de pessoas, casais, que se dispõem a adotar filhos que não foram gerados por eles próprios. Tá? Então é muito nobre, é maravilhoso, é um ato louvável e com certeza muito bem visto pelo mundo espiritual. Como fica pelo lado espiritual casais que não querem filhos? Então, é uma situação que é ligada a foro íntimo. Em nenhum momento a gente pode aqui fazer qualquer tipo de julgamento, de avaliação ou de condenação por pessoas que fazem essa opção de não quererem filhos. Mas eu gostaria muito de que os casais refletissem a respeito disso, né? A gente renasce no mundo material com algumas responsabilidades, eu diria, ok? Uma delas é, inclusive, a perpetuação da espécie. E se você não tem nenhum problema de saúde, se você não tem nenhuma limitação física, né? O que estaria impedindo você de ter um filho, se você tem um relacionamento e é capaz de gerar um filho? Né? Eu acho que existem questões mais profundas na vida da mulher ou do homem que fazem essa opção que precisariam ser avaliadas. Então, muitas vezes, né, modelos familiares de extremo desajuste, quadros de abuso sexual na infância, isso acontece, tá? E dentro da pessoa, ela cria uma crença do tipo, mas para que eu vou colocar no mundo mais um ser que pode passar por tanta coisa ruim que existe no mundo, e pode também ser abusado, por exemplo, na vida dela. Aquele trauma que ela passou, ela não quer, né, que o seu provável filho passasse também. E aí, então, ela prefere criar um atalho dentro da mente dela e dizer assim, não, eu não quero ter filhos, não, eu não preciso, ninguém pode me obrigar, eu não quero porque eu não quero ter a minha vida, quero privar a minha liberdade. A mulher diz assim, engravidar vai deformar o meu corpo. Onde está escrito isso? É uma crença. Quantas mulheres engravidam e voltam ao corpo normal? Não é? Então, as justificativas, elas precisam ser avaliadas. A gente racionaliza muito e tenta justificar tudo pela razão, mas muito provavelmente existem questões emocionais envolvidas ali. Então, aqui de novo, eu comecei dizendo, não cabe a gente julgar, condenar ou apontar o dedo para quem faz essa opção. Mas eu acho que seria muito interessante as pessoas aprofundarem nas causas e nas suas justificativas. O que acontece depois que a gente desencarna? Quanto tempo demora para a gente se desligar desse mundo? Essa é uma dúvida muito frequente, né? O que acontece quando a gente morre? Quando a gente desencarnar? Quanto tempo vai demorar para eu me libertar das coisas aqui e estar livre lá no mundo espiritual?
tudo depende muito, meus amigos, né? Então tem uma frase muito famosa dos antigos que diz assim, olha, se você quer bem morrer, você precisa bem viver. Então, de acordo com o que você viveu aqui, de acordo com o que você fez aqui, é o que vai influenciar na sua maior facilidade ou dificuldade em se desligar do seu próprio corpo físico no momento da desencarnação, em você se desligar das coisas que você deixou aqui, né? Agora, uma pessoa que é extremamente apegada às questões do mundo material, então ela acha que, não, essa mesa é minha, essa calça é minha, esse corpo é meu, essa é minha esposa, é meu filho, meu marido, se tudo é posse, se tudo é dela, ela acha que é. Como será difícil para uma pessoa dessa se libertar quando ela morrer? Porque ela não vai levar nada disso. A gente não vai levar nada das coisas materiais, nem as pessoas. Se a gente desencarnar, quem ficou aqui vai continuar vivendo. A gente pode se reencontrar depois no mundo espiritual? Pode, depende de um monte de fatores também. Mas e a minha vida vai ser como? Se eu fiquei achando que tudo era aqui, ter coisas, possuir coisas, pessoas, e um apego total às coisas materiais. Isso vai sim influenciar na maior facilidade ou dificuldade em você se libertar do próprio corpo que morreu, né? Existe um processo aí que a gente estuda, né? Esse processo do desenlace normalmente não é tão instantâneo assim, depende de muitas coisas, além do que eu estou falando aqui, mas é isso que a gente vai levar em conta. É como a gente viveu, o que eu valorizei, o que eu fiz de bom aqui, como eu me comportei aqui. Bom? Macumba existe? Macumba pega? Então, olha só, é uma boa pergunta, né? Eu não entendo, não estudei, não fui atrás de saber detalhes de práticas como a pessoa está classificando aqui de macumba, não é? Mas a gente poderia imaginar que é uma pessoa que vai num determinado local pedir para fazer um trabalho contra uma outra pessoa, pedindo ajuda de espíritos para que aquele mal feito aconteça, não é? Então, será que alguém indo num lugar, querendo me prejudicar, com o auxílio de espíritos, que obviamente vão ser espíritos inferiores, consegue me prejudicar? Então, aquele mal feito que essa pessoa encomendou e dirigiu para mim, aquilo vai grudar em mim e vai fazer o mal feito? Será que é simplesmente assim que acontece? Não. A pessoa pode ir em lugares, fazer trabalhos, obter ajuda de espíritos inferiores, pagar por esses trabalhos, inclusive, e direcionar esse mal feito para mim? Pode acontecer isso? Pode. Infelizmente. Porque a pessoa pode querer fazer isso. Existem lugares que aceitam esse tipo de prática. Existem espíritos inferiores que adoram essas situações e que vão estar lá querendo o pagamento deles para fazerem o mal feito. Agora, toda a questão é, então, ok, como é que isso chega até mim? E como é que eu vou permitir que essa energia, porque nós estamos falando de energia, de vibração, de fluidos, como é que eu permito que isso chegue até mim e me prejudique? Se eu for uma pessoa que também estou lá, vibrando coisas ruins, desejando prejudicar outras pessoas, desejando fazer mal feito, desejando ter uma vida lá meia irregular, desejando só coisa ruim, vai ser a sintonia perfeita. Vai ser muito fácil de você ter um campo vibratório aberto para esse tipo de energia que vai ser parecida com a sua. Agora, se eu tenho uma vida regrada, não precisa ser santo, pessoal, mas querer fazer o bem, querer ser melhor, está se esforçando para melhorar na vida, está querendo encontrar respostas, caminhos mais seguros, venho aqui no centro, né, faço a minha prece, me conecto com o mundo espiritual superior. Então, se eu tenho essa outra vibração, uma energia ruim não vai grudar. Porque nós estamos falando de sintonia vibratória. Então, isso tudo é muito bem estudado, né? Lá no Livro dos Espíritos, inclusive, quando Kardec estuda sobre
simpatias, antipatias e coisas desse tipo, tá? Então depende de você. Simplesmente de você, como você se conduz na sua vida, é o que vai dar as portas abertas ou não para os malfeitos que podem vir. Duas perguntas. Como o Espiritismo vê a cremação? Quantos dias esperar para cremar um corpo? Dificuldade de ser doador de órgãos. Bom, são duas questões mesmo, né? A cremação de corpos é algo que também intriga algumas pessoas, porque elas vão dizer assim, bom, se o espírito não se separa imediatamente do corpo, então se o corpo for cremado e o espírito ainda tiver alguma ligação com o corpo, ele vai sentir aquele processo, aquela dor de ser cremado em altíssima temperatura. Então, fizeram essa pergunta para o Chico Xavier e seu mentor Emmanuel. E o Emmanuel disse o seguinte, bom, se a família tem intenção de cremar o corpo, ou se o desencarnante manifestou essa intenção e a família vai respeitar, Emmanuel sugeriu, numa orientação passada através do Chico Xavier, que se respeitasse o tempo de 72 horas. Então seria o tempo para, uma vez manifestada essa intenção, se o espírito ainda permanece ligado ao corpo, se fazer qualquer ajuda por conta dos amigos espirituais da família ou dele mesmo, desencarnado, para que ele então fosse, dentro do possível, afastado, desligado, anestesiado, para ele não sofrer esse tipo de repercussão. Mais uma vez eu digo para vocês, tudo isso depende muito da qualidade do desencarnante, dos méritos e merecimentos do desencarnante. Numa desencarnação tradicional, de uma pessoa mediana, esse tempo de 72 horas é perfeitamente suficiente. O indivíduo vai estar já desligado totalmente do corpo físico, não vai sofrer nenhum tipo de repercussão na cremação. Tá? Em relação à doação de órgãos, é um tema, né, mais palpitante ainda, por conta de algumas pessoas também ficarem receosas disso. Ah, mas o meu familiar morreu num acidente, numa enfermidade, e será que eu vou doar o órgão dele para uma outra pessoa que está precisando? E será que na hora que cortar, tirar o órgão lá, ele não vai, lá no mundo espiritual, sofrer essa dor, esse desconforto todo? Ah, não quero que meu parente sofra. E às vezes a pessoa não faz a doação imaginando esse tipo de coisas na cabeça dela. Então, de novo, vai depender muito da condição do desencarnante. Tá? Agora, os espíritos já alertaram. As doações de órgãos, elas têm sido uma grande possibilidade de vida para inúmeras pessoas. Isso está crescendo e é uma coisa maravilhosa. Vocês concordam? Não é? Quer dizer, o corpo do desencarnado, ele vai ser enterrado e vai desmanchar e vai voltar para a Terra. Por que não doar um órgão que está saudável e que pode salvar a vida de uma outra pessoa? Ah, não conheço essa pessoa. Não tem problema. E se fosse você, que precisasse de um rim, de um coração, de uma córnea, você não gostaria de receber de um doador compatível? Por que não? Então os espíritos disseram, quando existe a manifestação do desejo da doação, a espiritualidade providencia recursos para que não haja realmente nenhum tipo de repercussão para o desencarnado. Então, se ele está doando e é um gesto de amor, de doação, que ele ou a família estejam fazendo e aquilo vai salvar uma outra pessoa, equipes espirituais responsáveis por esse tipo de trabalho se movimentam e fazem todo o necessário para que o desencarnado não sofra nada. Perguntas a respeito de sonhos. O que são sonhos na visão espírita? Outra pergunta aqui, muitas vezes sonho muito real e de repente olho lá no jornal, aconteceu. Ah, eu sabia que ia ter pergunta de sonho, né? Toda vez tem uma perguntinha de sonho, que é uma coisa muito intrigante também. E a doutrina espírita tem uma posição muito clara a respeito dos sonhos, né? Na verdade, não existe um tipo só de sonhos. Então, quando a gente dorme e a gente deita e adormece, o que acontece? O nosso espírito se desdobra.
Então o corpo fica descansando e a gente se desdobra com o nosso corpo perispiritual e a gente vai ter vivências no mundo espiritual ou ficar ali do lado do corpo. Tudo depende também de muitos fatores, tá? Então muitos sonhos acabam sendo o quê? Lembranças dessas vivências que você realizou enquanto estava desdobrado. Seu corpo estava dormindo e você foi realizar vivências no mundo espiritual. Que tipo de vivências? Então, mais uma vez, depende de você. Se você é uma pessoa legal, equilibrada, se você tem uma boa conduta, se você tem um desejo de melhorar, provavelmente, quando você desdobrar à noite no sono, você vai buscar companhias dos bons espíritos. Você vai querer ir para um lugar legal, para assistir uma aula, para aprender, para ajudar, para entrar em contato com espíritos equilibrados e fazer atividades que acrescentem na sua vida, mesmo em desdobramento no sono. Agora, se você é do lado oposto, se você gosta da bagunça, se você gosta da coisa errada, se você gosta de uma vida desregrada, quando você desdobrar do sono, o que você vai querer continuar fazendo? A mesma coisa. E você vai em busca de companhias espirituais e locais no mundo espiritual compatíveis com o seu desejo. Lugares inferiores. Existem lugares inferiores no mundo espiritual? Ah, sim. Tá? A gente vai entrar em contato com espíritos ruins, desregrados, viciados, exatamente no mesmo padrão que nós. Então, depende muito de você, ok? Existem, então, muitos sonhos, os chamados sonhos espíritas, eles são lembranças dessas vivências no mundo espiritual, no desdobramento do sono. Existem outros sonhos, que são sonhos reflexos, tá? Uma outra classificação. Então, veja bem, se eu estou assistindo o noticiário da TV, e é só notícia ruim, é só notícia de morte, é só notícia da política, é só notícia, de assassinato, de estupro, enfim, que a mídia explora até a exaustão, e aí eu vou dormir logo em seguida. Às vezes eu vou sonhar, como se eu estivesse participando de algum evento daqueles que eu escutei no noticiário. Então é um sonho reflexo, é uma lembrança das coisas que aconteceram durante o seu dia. Não necessariamente aquilo aconteceu realmente num desdobramento no sono. Percebe? É uma questão mais complexa, E existem, por fim, os sonhos psicológicos, tá? Que a psicologia estuda tão bem e que são aqueles sonhos muito simbólicos. Então, muitas vezes eu estou lá no meu sonho e, de repente, eu me olho no espelho e vejo a imagem de uma outra pessoa no espelho. O que significa isso? Então, isso é uma interpretação que poderia ser buscada a nível psicológico dentro de você. Não é um sonho, você não estava diante de espelho nenhum, é um produto interno do seu inconsciente, da sua mente. Mas, então, vejam como é um assunto mais complexo. Sobre o mundo de regeneração, quando iniciou o processo? Quanto tempo irá durar? E quais são os sinais desta mudança na Terra? Muito bem, boa pergunta. Nós estamos vivendo o período de transição. Mundo de regeneração significa que a Terra vai passar de um estágio evolutivo que ela é classificada como um mundo de provas e expiações, um mundo de aprendizado, de sofrimento, de dor, de predomínio do mal, para um mundo de regeneração, ou seja, um mundo onde o mal ainda vai existir, mas o bem começa a preponderar. Todo mundo começa a querer que as coisas boas aconteçam, que o bem predomine, que o bom esteja na pauta do dia. Então, nós estamos vivendo, meus amigos, o momento de transição, que os espíritos já nos alertaram, Allan Kardec, no livro A Gênese, tem um texto clássico, último capítulo da Gênese, tá? Sinais dos tempos. Então, lá tem todo um estudo muito mais aprofundado, a respeito até mesmo das palavras de Jesus no sermão profético. Então, Jesus falou tudo o que iria acontecer nessa fase que nós estamos vivendo. Todos os fenômenos de alterações climáticas, todos os fenômenos da mediunidade difundida, todos os fenômenos dos falsos cristos e falsos profetas, enfim, todas as instabilidades que o planeta iria atravessar, fisicamente falando, mas principalmente
moralmente falando, está tudo lá, registrado no sermão profético de Jesus. Allan Kardec vem completar com todas essas informações. Quando esse processo vai se encerrar e de verdade a gente deixou de ser um planeta de provas e expiações e passamos a ser oficialmente, vamos dizer assim, um planeta de regeneração, a gente não tem essa data, né? Existem muitas especulações, né? Existe todo um jogo de datas, né? De previsões de datas. Então a gente já teve muitas datas aí, né? Do ano 2000, 2012. Agora a gente tem uma suposta informação de 2019, né? Do data limite 2019. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação que determina datas precisas para coisas acontecerem. Tudo depende muito das escolhas coletivas de uma sociedade, de um planeta. Então, muitas coisas estão em jogo, né? Curiosamente, Jesus mesmo disse lá no sermão profético, quando se darão essas coisas? Ele falou assim, ninguém sabe, nem o Filho, que era ele, só o Pai. Então, que a gente não fique preocupado com datas. O que vai mudar, meus amigos? A gente tem que fazer dia a dia o trabalho que a gente está precisando fazer, de melhoria íntima, para que se reflita na melhoria do nosso planeta. Todos nós sabemos o que nós precisamos fazer. Todos nós sabemos o que o planeta precisa para melhorar. Todas as questões ligadas à política que a gente já viu, todas as questões ligadas, né, às questões sociais que precisam ser transformadas, as questões de energia que precisam ser transformadas, ecológicas que precisam ser cuidadas, tudo isso faz parte do mundo de regeneração. Será que nós estamos alinhados com essas novas ideias, com essas novas propostas do mundo? Ou a gente continua lá fazendo os nossos errinhos escondidos de todo mundo e achando que ninguém está vendo? Se a gente quer continuar vivendo aqui na Terra, depois do período de transição, numa Terra regenerada, nós temos que fazer por merecer. Isso não é para fazer terrorismo e assustar ninguém, mas as informações estão aí, a todo momento. Não é? O Espírito Manuel Filomeno de Miranda tem 2 excelentes livros sobre esse tema. Um que se chama Transição Planetária, Psicografia do Divaldo Franco, e o outro Amanhecer de uma Nova Era, que é uma sequência desse livro. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essa fase de transição, o que está acontecendo, como vai ser, essa é uma ótima leitura. 4 perguntas a respeito dos animais. O que acontece com os animais quando desencarnam? Na visão espírita, qual o papel dos animais? Será possível reencontrar um animal? E ele pode voltar, reencarnar perto de mim? A gente quer controlar tudo, né? Então a gente quer que Deus faça o que a gente quer. Então não é assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Não, a gente quer que Deus faça a nossa vontade, né? Esse é um assunto bem amplo, tem muitas discussões a respeito da presença de animais no mundo espiritual, o que acontece com os animais, eles reencarnam, eles continuam evoluindo, eu posso reencontrar o cachorrinho que morreu, o gato que era meu querido lá, que viveu 20 anos comigo. Então, o que a gente, né, rapidamente pode resumir sobre isso? Os animais, eles possuem algo além do corpo físico deles. Não é um espírito humano, mas é um princípio espiritual que está em evolução. Então, tudo está em evolução. Tudo. O Livro dos Espíritos é categórico. Questão 540 diz assim, tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo. Porque o próprio arcanjo começou pelo átomo. Então, tudo está em evolução. Então, os vegetais estão em evolução, os animais estão em evolução, os seres humanos estão em evolução? Sim. Então, aquele princípio espiritual que animou o corpo do meu animal de estimação, do meu cachorrinho, quando ele morre, ele continua sobrevivendo. Ele vai estar no mundo espiritual? Então, tem muitas informações sobre isso. O Livro dos Espíritos diz assim, que o animal, quando desencarna, ele é imediatamente classificado por espíritos responsáveis por esse processo e trazido de volta para uma espécie de reencarnação.
porque ele continua evoluindo, continua aprendendo, né? E a teoria unificada da evolução, então, que André Luiz defende, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz que, obviamente, que aquele princípio espiritual dos animais evoluindo, 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 chega um momento em que ele sofre uma transformação, quando é necessário e suficiente o processo evolutivo dele, e se transforma então num espírito humano. E começa a sua jornada no reino hominal, que é o reino que nós estamos vivendo. Então, nós vamos reencontrar esse cachorrinho? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Os livros de André Luiz, que relatam as experiências no mundo espiritual, relatam várias vezes a presença de animais lá no mundo espiritual. Então, nem todos os animais são classificados imediatamente e reencarnam. Alguns permanecem no mundo espiritual, realizando atividades que são descritas lá. Alguns ajudam nas atividades de socorro aos desencarnados, né? Tem várias atribuições e responsabilidades desses animais. Pode ser que a gente reencontre um animal nosso de estimação quando a gente desencarnar, mas muito provavelmente não, porque ele continua o processo de reencarnação dele. Talvez você possa ter um outro animal que seja o mesmo animal que você teve. Quem vai saber? Mas é uma possibilidade, tá bom? Só para relatar um livro, né? Que a gente tem um livro muito legal falando sobre animais, nessa visão evolutiva. Tem vários hoje, mas um eu gosto bastante, da doutora Irvênia Prada. Ela é uma médica veterinária espírita, já esteve aqui no Kardec, e ela é super bacana, uma pessoa com bons conceitos, boa formação profissional e boa formação doutrinária espírita. O livro dela é muito legal, Animais no Mundo Espiritual. Quais as consequências do aborto? Então, é muito complicado, meus amigos, a gente falar rapidamente, dizendo simplesmente que vai acontecer tal coisa com a mulher e o homem que proporcionam e realizam um aborto aqui. Mas isso tudo depende de tantas coisas, né? Muitas mulheres acabam realizando o aborto, ou seja, impedindo que um espírito reencarne através dela, que já estava lá concebido, porque a união do espírito com o novo corpo físico acontece na concepção. No espiritismo a gente tem isso muito bem definido, muito bem claro, tá? O processo reencarnatório acontece já antes da concepção, o espírito vai se ligando à mãe, vai se ligando ao óvulo, vai selecionando o espermatozoide no momento da concepção. Tudo isso é muito bem claro para nós espíritas. Se você quiser, inclusive, saber mais, leia Missionários da Luz, do André Luiz. Tem lá o episódio da reencarnação de Segismundo, que é muito clássico, muito conhecido, mas vale a pena, porque é um detalhe, é um relato extremamente rico e detalhado de como acontece um processo reencarnatório. Então, o espírito já está presente ali. O aborto, você interrompe essa possibilidade, tá? Existem consequências? Claro que sim. Porque nós não temos esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio a gente tem. A gente não tem esse dom de fazer a interrupção da vida. Se a vida foi concebida, ela precisaria acontecer. Tá? Existem casos em que o aborto poderia ser recomendado, né? Então se oferece risco para a mãe, então é preferível a gente salvar a mãe, que aquele espírito pode ter uma outra oportunidade, mas se não há risco de vida para a mãe, não se deve abortar, né? Existem consequências para a mãe, para os envolvidos, porque muitas vezes a mulher não quer, mas o pai não quer que o filho nasça, o pai força a mãe a fazer o aborto. Quem é o responsável? Quem vai sofrer a responsabilidade e as consequências? Só a mãe? Obviamente que todos os envolvidos. E as consequências para o espírito que teve a vida interrompida ali na gestação. Então, né, todo um assunto muito delicado, porque envolve muitas questões de intenção, de desejo, de vontade, né? Tem muitos atenuantes e muitos agravantes. Duas questões a respeito da ansiedade. Como o Espiritismo encara?
Então, a ansiedade se tornou uma verdadeira epidemia nos tempos modernos, né? Então, se a gente fizesse uma enquete aqui e perguntasse assim, quem sofre de ansiedade aqui? Né? Todo mundo vai levantar as duas mãos, né? Porque é realmente algo muito prevalente nos dias de hoje. E da onde vem tudo isso, né? Será que as pessoas eram ansiosas como são hoje, há um tempo atrás, há gerações atrás? Eu penso que não, né? A ansiedade, ela é um quadro que tem muitas explicações, muitas visões. A psiquiatria tem critérios para classificar os quadros de transtornos de ansiedade, mas em geral a gente poderia dizer o seguinte: a ansiedade, ela vem de uma emoção de medo. Por baixo de todos os transtornos da ansiedade existe um medo. Então é um medo do que pode acontecer no futuro, é um medo de que pode dar errado, é um medo de que eu vou morrer se eu não lavar as mãos repetidamente, um medo de que, né, a casa vai explodir porque eu acho que eu não fechei o gás, eu vou lá e confiro, e confiro, e confiro. Tudo isso são um leque amplo dos transtornos de ansiedade, os quadros de pânico tão presentes nos dias de hoje. Então, por trás de todos os transtornos de ansiedade, existe essa emoção de medo. E por que a gente tem medo de tanta coisa e de tudo? Então, talvez a gente possa explorar mais profundamente nos aspectos emocionais. O medo pode vir, meus amigos, pode vir, tá? Isso é uma generalização. Cada caso teria que ser visto especificamente. Mas o medo tão presente na vida do ser humano moderno, ele muitas vezes vem da sua desconexão. Eu estou desconectado de mim mesmo, não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo de eu estar aqui, desconectado das outras pessoas, não consigo confiar nos outros, então, sei lá, né? Todo mundo é uma ameaça, todo mundo pode me prejudicar. Se eu sair na rua e alguém passar perto de mim, pode ser um ladrão que quer me prejudicar. E a gente vive naquele medo porque não nos conectamos com as pessoas. Nos desconectamos da natureza, da terra, do mundo que nós habitamos aqui, desse lar que é o nosso planeta. A gente perdeu o pé no chão, a gente não sente mais a conexão nossa, que nós fazemos parte da natureza. Os animais, as plantas, nós somos parte disso. E talvez a gente esteja totalmente desconectado. E acima de tudo, para finalizar, desconectados de Deus. Então, quando eu sinto que eu estou aqui, solto, por mim mesmo, que não tem ninguém cuidando de mim, que não tem ninguém regendo essa bagunça toda aqui, que a vida é essa guerra para sobreviver, eu vou entrar nessa ansiedade de querer sobreviver, de querer, né, não ser enganado, não ser prejudicado, não morrer. Então, toda essa desconexão leva o ser humano para esses níveis absurdos de ansiedade que a gente está vivendo. Bem, nós estamos com o tempo quase esgotado. Vamos fazer mais algumas últimas. A respeito do suicídio. Então, suicídio é um outro quadro muito triste, porque é o próprio indivíduo interrompendo a sua vida. E, mais uma vez, assim como a gente falou no aborto, o ser humano não tem o direito de tirar a própria vida. Não foi ele que gerou a sua própria vida. Quem gera a vida é Deus. E o fim da existência, o fim de uma jornada reencarnatória, somente as leis divinas é que saberão qual é o mecanismo, qual é o processo e quanto tempo nós vamos viver aqui. A gente interromper a nossa própria vida é uma transgressão à lei divina. Isso também tem consequências. Tá? E essas consequências também vão variar muito, dependendo do que é que origina, de quem estava influenciando, né, influências externas, espirituais sobre esse indivíduo. Então, todo um conjunto de causas e de consequências vai existir ali. Mas, de novo, a gente precisa voltar para nós mesmos e achar o significado da vida. Porque muitas vezes o indivíduo acha que, tirando a própria vida, ele vai escapar desse mundo de sofrimento, de todas as dores, de todos os problemas, de todas as dificuldades que ele vive e que ele não está encontrando nenhuma outra saída a não ser achar que, interrompendo a vida, ele vai se libertar de tudo isso. Que grande ilusão, meus amigos. Uma grande ilusão. Porque além de os problemas continuarem, porque a gente desencarna e a gente continua quem nós somos.
Se eu tenho as minhas dificuldades, meus limites, meus traumas, meus desafios internos de emoção e psicológicos, eu vou com eles para o mundo espiritual. Porque eu sou assim. A gente não muda porque desencarnou. Então achar que interromper a vida vai fazer com que tudo se acabe, que eu desapareça, que todos os problemas desapareçam, é uma grande ilusão. Uma grande decepção para o espírito, que vai se encontrar desperto no mundo espiritual, recebendo toda a repercussão do seu ato, né? Então ele vai sentir tudo aquilo que ele fez, a forma como ele interrompeu a sua própria vida, e vai sentir que os que ficaram foram extremamente prejudicados também, e que os problemas pioraram muitas mil vezes, né? Então, em nenhum momento a gente pode interromper a vida. Tudo tem uma solução. Como o Espiritismo vê o caso João de Deus? O caso João de Deus chamou muita atenção, não é? Porque a mídia também explorou bastante e realmente um quadro que chocou as pessoas, tá? Então, João de Deus, obviamente, é um indivíduo portador de uma faculdade mediúnica, não é? Ele desenvolveu todo um trabalho, construiu todo um aparato ali ao redor dele, na cidade, enfim, uma romaria de pessoas ali. E eu acredito que realmente muitas pessoas podem ter sido beneficiadas pelo trabalho dele, porque senão não haveria essa continuidade de trabalho ali. O que a gente precisa diferenciar, meus amigos, é o seguinte: na doutrina espírita e no movimento espírita, a gente não tem uma hierarquia de cargos e representantes oficiais. Então ninguém representa o espiritismo como o Papa, por exemplo, representa a estrutura hierárquica na Igreja Católica. No espiritismo a gente não tem isso. Então João de Deus, ele foi um indivíduo que teve o seu trabalho mediúnico, muito provavelmente se desvirtuou enormemente do que ele poderia fazer, porque o que a gente acompanhou é um absurdo, não é? Mas esse indivíduo, ele não representa o espiritismo, ele não representa a doutrina espírita e nem o próprio movimento espírita brasileiro. Ele tinha lá o trabalho dele e, infelizmente, fez muitas barbaridades, né? É muito interessante a gente observar, porque os médiuns que têm a faculdade de cura, poucos conseguem realmente ter uma vida de equilíbrio. É muito interessante. Muitos se perdem, né, nesse jogo fascinante do dinheiro, da posse, da fama. Então a gente teve muitos casos. O Arigó, que foi um caso famoso na década de 60, 70, né, do século passado, que fazia fenômenos espetaculares ali, morreu num acidente, né? O Edson Queiroz, que veio depois, há uns 40 anos atrás também, fez um sucesso como um médium de cura, morreu. E a gente tem livros, né, do Divaldo Franco, por exemplo. Vou citar o último livro aqui, para a gente encerrar, que é um livro chamado... Será que eu vou lembrar? Onde ele descreve a vida de um médium de cura e como ele morre assassinado também pelas pessoas, pelo jogo de interesses ali que acontecia entre eles, né? Então, é muito interessante. A mediunidade, ela tem que ser vivenciada com muita seriedade, com muita humildade, né? A exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier poderia ter ido por um outro caminho, vocês concordam? Se ofereceu muito dinheiro para o Chico Xavier. E ele sempre recusou. Ele queria realmente cumprir a missão dele. Outros entram nesse jogo, infelizmente, vão para um caminho absolutamente oposto. Última pergunta: como viver o Espiritismo no dia a dia? Pequenas ações que podem mudar minha vida e a de quem vive à minha volta? Meus amigos, o Espiritismo, ele tem que estar incorporado na nossa vida diária. Senão, o que adiantaria? Eu venho aqui na Casa Espírita, assisto palestra na quarta-feira, tomo passe, e aí da porta para fora, não valeu nada, eu continuo sendo aquela mesma pessoa cheia de erros, de vícios, né? Aqui, isso também é um relato comum, tá? Na vida de muitas pessoas, de muitos espíritas. Aqui no centro, todo mundo chega, se abraça, olha, meu irmão, meu querido, meu amigo, o médium transmite passe e tal. Chega em casa, a pessoa vira o cão. No trânsito, vira
inferno lá, né? O indivíduo não tem o menor equilíbrio na vida diária. Então, aqui dentro é um anjo, é um santo, é um espírito equilibrado. Lá fora, a pessoa é totalmente diferente. Então, essa incongruência de vida, a gente precisa estar muito atento. Ninguém aqui está dizendo que a gente tem que ser santo. A gente tem que ser humano querendo melhorar a cada dia. Aquilo que a gente ouve aqui, a gente precisa aplicar na nossa vida. O Evangelho de Jesus é claro. Jesus falava exatamente sobre isso, né? Ele acusava os fariseus exatamente disso. Lá na sinagoga, com as roupas lindas, belas, cumprindo todos os rituais, mas lá fora eram pessoas totalmente desvirtuadas. Então, que não sejamos nós, os fariseus modernos, que a gente possa ser uma pessoa que queira buscar, né, ser realmente uma pessoa melhor aqui dentro do centro, na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Essa é a coerência. Isso a gente vai conseguindo ao longo do tempo, ao longo do estudo, ao longo do aprendizado, ao longo do nosso esforço próprio. Bem, terminamos então com as questões, as perguntas. Muitas delas ficaram sem resposta. O nosso Salvador vai estar ali na frente, após o passe e tudo mais, e as pessoas que fizeram as perguntas queiram ter uma resposta e tal, devem conversar com o Salvador, tá bom, Salvador? E então agradeço ao Salvador a disponibilidade e a todos vocês que fizeram aqui dezenas de perguntas e perguntas muito importantes e interessantes, tá bom? Passamos agora aos passes, convido todos à prece.